Convite para um grupo de estudo. Nós estamos abrindo um novo grupo de estudo no sábado à noite, de tardezinha, para principiantes. Todos aqueles que quiserem estudar a doutrina espírita desde o seu início, desde da iniciação, dos ensinamentos básicos, portanto, está aí o convite. Quando nós convidamos para um grupo de estudo, nós não estamos formando espíritas trabalhadores, ou pelo menos não necessariamente. É um convite ao estudo. O estudo da doutrina espírita, ao estudo da realidade espiritual, do que nós somos como espírito. Portanto, é para todos nós, independente de no futuro virmos ou não trabalhar como espírita, sermos militantes da causa. Portanto, o convite para o estudo é geral, para que todos nós venhamos a estudar a doutrina espírita, nos formar nela. Outras vezes nós mostrávamos um cartaz, que eu não tenho ele aqui agora, que você tem no computador, mas não convém procurá-lo demais. É um convite para o grupo de estudo de segunda-feira, esse virtual, via WhatsApp. A gente coloca o texto ali, em forma de leitura, e depois nós vamos trocando debates via WhatsApp, de forma virtual. Também é um convite ao estudo. Todos aqueles que quiserem estudar conosco, embora não seja para principiantes, está aí uma oportunidade de estudarmos. Estudamos atualmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, também de Allan Kardec. 2 convites para estudo. Como nós falamos na nossa campanha, eis ela aqui. A Grande Ceia, a parábola da Grande Ceia, que está no livro Parábolas Terapêuticas de Alírio Cerqueira Filho, no caso, no volume 2. É o 2º capítulo deste livro, que aborda com uma visão psicológica transpessoal consciencial, ou seja, transpessoal porque vai além da pessoalidade. Está numa visão que não comporta única e exclusivamente a psicologia da vida humana simplesmente, mas alcança o que está um pouco além da nossa condição humana, que é a nossa realidade, a nossa natureza de seres espirituais, que estamos em mais uma experiência reencarnatória, evoluindo na condição humana atualmente. Consciencial porque vai um pouco mais além, né? Lá no fundo da nossa consciência, na nossa realidade espiritual, mudando os valores da alma propriamente dita. É nesse sentido, nessa busca que nós vamos fazer a leitura, o estudo, a análise desta parábola que está contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Se não me falha a memória, do 16 ao 23. Capítulo 14, versículos 16 a 23. Alírio Cerqueira Filho faz essa análise transpessoal consciencial. Evangelho de Lucas. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo, e aqui está o primeiro servo, dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo
e importa ir vê-lo. Rogo-te que me achas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me achas por escusado. E outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, e aqui o segundo servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo, que vem a ser então, agora sim, o segundo servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugares. E disse o Senhor ao servo, e aqui o terceiro servo: sai pelos caminhos e pelos atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Esta parábola aborda a importância de praticarmos o dever consciencial de buscar o desenvolvimento das nossas virtudes, das virtudes espirituais. Lembra das virtudes cristãs? A fé, o amor e a caridade? E muito mais, as virtudes da alma, todas elas, nós somos convidados a desenvolver. E esta parábola faz esta exegese, esta busca de fazer nós tomarmos consciência da necessidade de buscar o desenvolvimento dos nossos deveres conscienciais, ou do desenvolvimento das virtudes. Esta é a razão pela qual nós precisamos envergar a condição humana carnal para o desenvolvimento, então, das nossas das virtudes que nos conduzirão a Deus, o nosso Pai, o Criador. E aqui começa, então, essa análise, versículo por versículo, parte por parte. Cada momento em que um símbolo psicológico é colocado nesta parábola por Jesus. E aqui nós temos o primeiro símbolo muito importante que precisa ser transformado dentro do nosso entendimento para que nós possamos fazer essa busca um pouco mais profunda na nossa alma. Quem é este homem que promove a grande ceia, senão Deus, nosso Pai? Aquele que nos coloca tudo à nossa disposição, ao nosso alcance, para o nosso desenvolvimento. Um certo homem refere-se a Deus, o Pai Criador. E fez uma grande ceia. Que ceia é essa? Senão as oportunidades evolutivas que nós vamos recebendo existência afora. São todas essas oportunidades reencarnatórias que nós vamos recebendo para desenvolver as virtudes espirituais, as virtudes da alma. A oportunidade encarnatória, então, se refere a todas as oportunidades evolutivas que nós vamos tendo através das nossas existências. E a oportunidade na matéria é de desenvolver essas virtudes. Ninguém vem ao mundo em passeio. Todos nós viemos ao mundo para encontrar, para construir o reino de Deus dentro da nossa alma. Lembram que Jesus nos disse que o reino de Deus não é deste mundo. Onde ele estaria, senão nos refolhos da nossa própria alma, dentro do próprio ser. Ali é que nós vamos construir o reino de Deus. E, portanto, esta é a razão de ser pela qual nós vamos passar por todas essas oportunidades reencarnatórias. Reencarnamos com o dever consciencial, dever de consciência da alma, do espírito propriamente dito, de evoluir, desenvolvendo as virtudes essenciais que são as virtudes do espírito. E, na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está pronto.
Isto significa que todos somos convidados para a grande ceia do Senhor. Todos, indistintamente, porque todos somos seres em evolução. Todos estamos em um processo evolutivo. Todos os seres, portanto, que estão incluídos no reino de Deus, têm essa obrigatoriedade, por força da lei natural, de evolução. Tudo na natureza, tudo no universo evolui, indistintamente. Desde o reino mineral ao reino angelical, tudo está em evolução. A matéria, o espírito, tudo evolui. Isso significa que tudo, ou todos, estamos incluídos no convite para esta grande ceia. E aqui o convite ainda é amoroso, para desenvolver as virtudes do coração, as virtudes do amor, da caridade, da mansidão, da humildade, da serenidade, da sabedoria, enfim, todas as virtudes que enobrecem a alma, são os motivos que estão pelos quais nós estamos trilhando, pelos quais nós precisamos aprender a buscar. A partir do momento que nós vamos crescendo consciencialmente, que a nossa consciência se amplia e se abre, nós vamos tomando consciência de que essas são as virtudes que nós precisamos desenvolver. Indistintamente, todos nós. Todos somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Todos somos. Por isso, todos precisamos continuar o nosso processo evolutivo. Só nos dispensaremos desta obrigatoriedade, desta necessidade, não é uma obrigação, é uma necessidade do espírito. Só nos dispensaremos dessa necessidade quando estivermos perfeitos. E como ainda não somos perfeitos, precisamos começar a tomar essa consciência da necessidade que temos de caminhar para este aperfeiçoamento. Buscar essas virtudes. A cada um é dada a missão, então, do seu próprio desenvolvimento, conforme nos ensina a questão 115 de O Livro dos Espíritos, lá na sua segunda parte, no primeiro capítulo da segunda parte, intitulado Dos Espíritos. Na questão 115, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se todos foram criados uns bons e outros maus, os espíritos nos fazem entender que não fomos criados bons e maus, ou não fomos criados uns bons e outros maus, ou não fomos criados bons, não fomos criados maus, fomos criados simples, sem saber, sem a complexidade de um espírito evoluído, sem as complicações de um espírito mal desenvolvido, que ainda não alcançou o aperfeiçoamento. Nos dizem os espíritos que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, para que fossem, através das encarnações, das oportunidades que a vida oferece, desenvolver as suas virtudes. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelos caminhos da verdade, para nos aproximarmos de Deus. Nesta perfeição é que ele encontra a pura e eterna felicidade. E todos começaram a excusar-se, arrumarem as suas desculpas para não irem à grande ceia. Esse primeiro diz: comprei um campo e importa vê-lo, rogo-te que tenha-me por escusado. O bem material, o ganho de bens se sobrepondo aos bens espirituais. Aqui
podemos observar que reportando-nos à época, se ele está comprando campos, era uma pessoa já de grandes posses, com grandes possibilidades, dando a característica daqueles que, envolvidos nos seus interesses, na manutenção, na obtenção de maiores bens materiais, dá desprezo para os bens espirituais, os da alma. Faz entender, então, aquele que está tão ocupado com os seus bens que não tem espaço para pensar nos seus valores espirituais. Põe os bens e os interesses terrenos acima dos bens eternos, os da alma. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Hajas de haver, né? De ter. Rogo-te que me tenhas por escusado. E aqui as juntas de boi são mais importantes do que os valores espirituais. Mais importante do que estar presente na grande ceia do Senhor. Vejam que aqui ele já está comprando juntas de boi, um conjunto de juntas de bois. São 5 juntas de boi. Que reportando-nos de novo à época, faz-nos entender que ele está adquirindo usando a expressão dos contabilistas, os semoventes, como bens de exploração para a aquisição de riqueza. Representa aqueles de nós outros que estamos tão ocupados em enriquecer, em ganhar dinheiro, em explorar uma situação, que não temos tempo para pensar nas questões espirituais, nas questões da alma, naquelas que viriam para o enobrecimento do espírito. Estamos tão ocupados em enriquecer que não damos ouvidos a outros valores. Então, as juntas de boi, os seus interesses materiais, não abrem espaço para outras conjecturas. E outro disse: casei-me, portanto, não posso ir. Aqui o sensualismo. Faz referência a esse interesse da pessoa em estar presente única e exclusivamente para esse objetivo. E que, portanto, o seu interesse pessoal, individual, se sobrepõe a todos os outros interesses. Esses 3 convidados estão no movimento de auto-engano. São tão egoístas, pensam tanto nas suas posses, que esse movimento de auto-engano os coloca apenas como seres que precisarão, logo mais ali adiante, voltarem para rever os seus valores e começarem a sua reconstrução como seres espirituais. Estão nesse movimento de auto-engano, de auto-enganação. O egoísmo é um auto-engano. Quando nós vertemos todas as nossas energias para alcançar unicamente os nossos interesses individuais, pessoais, nós estamos nos enganando, nós não estamos nos iludindo e não estamos dando, portanto, vasos à possibilidade de correção e de crescimento espiritual. Todas as questões utilitaristas e imediatistas ganham prevalência nesses corações enganados, auto-enganados. O Senhor pede então que traga todos aqueles que estavam em condições de necessidade. Aqueles que estão já no segundo movimento do seu processo evolutivo. Já se enganaram o suficiente e agora estão começando a sofrer as consequências. Estes são aqueles, portanto, os coxos, os com problemas físicos, que representam ou que são consequências naturais do auto-engano. E o servo diz que ainda há lugares, olhem só que expressão interessante, ainda há lugares. Não que
ao construir a grande ceia, ao fazer o convite aos convivas, aos seres em evolução, tem espaço para mais, mas faz entender que ainda há outros e que também podem evoluir. E que no regaço do ser eterno sempre terá espaço. O Senhor diz que vá aos atalhos e aos caminhos e traga aqueles que precisam vir. E essa expressão precisam vir fica por conta do nosso alívio. Que eles têm a necessidade então já de começarem a refazer o seu caminho, a corrigir os seus erros. E força-os a entrar. Essa expressão também é muito interessante, que nesse caso já não é exatamente um convite. Força-os a entrar. Aprofundando, quem é o primeiro servo? É o amor provacional. É o amor divino nos convidando à evolução. É quando Deus nos coloca tudo à nossa disposição, ao nosso alcance e diz: vinde, está tudo preparado para que você alcance as virtudes que vão enobrecer-te e fazer-te um espírito evoluído, angelical. Deus sempre convida amorosamente ao nosso desenvolvimento. Portanto, o amor é o primeiro servo de Deus. Aquele que faz o primeiro convite, ainda na condição do sem erro, sem falhas, apenas com a possibilidade de, em atendendo o convite, começar o seu processo evolutivo. E o segundo servo? O segundo servo é o amor, a dor expiatória. É quando nós falhamos ou não atendemos o primeiro convite e começa então a nos aparecer as consequências das nossas falhas e nós vamos ter que começar o nosso processo evolutivo. Pela dor. A dor vai chamar a atenção para os nossos erros. Por isso, são cegos, mancos, surdos, mendigos e assim por diante. Começa as consequências das falhas a chamar a atenção, portanto, a dor expiatória, fazendo com que venhamos a expiar as faltas que cometemos nas outras oportunidades em que poderíamos ter atendido o convite de amor. Detalhe, o convite amoroso nunca se desfaz em nenhuma das outras etapas. Continua aqui o convite amoroso, mas agora também temos o segundo servo a nos convidar, a dor expiatória. Todas as nossas dores que nos chamam a atenção para as nossas dificuldades, para as nossas falhas, para a nossa pequenez espiritual, são convites da dor, fazendo com que nos lembremos daqueles valores que precisam serem desenvolvidos na nossa alma. Simbolizam, portanto, a expiação, o mau uso dos recursos divinos que tínhamos ao nosso alcance. E o terceiro servo, quem é ele? O terceiro servo é o sofrimento. Quando nós recalcitramos no erro, persistimos na falha, teimamos em continuar sendo egoístas e não atendemos o convite expresso do amor divino, que aqui também continua sendo válido. O amor divino é permanente um convite à nossa evolução. Só que nesse estágio já nós não temos mais possibilidade, unicamente pelo caminho do amor, e então precisamos que o sofrimento, por isso, são aqueles que precisam vir. Por isso, força-os a entrar, porque o sofrimento vai forçá-los a entrar para a ceia, para o exercício de busca das virtudes, da conquista das virtudes, da construção do reino de Deus dentro da alma. Então já não será mais exatamente um convite amoroso, mas uma força natural a exigir
que a gente reconstrua o nosso caminhar. O sofrimento cansa. O sofrimento nos obriga a tomar novas medidas, a corrigir a caminhada, portanto, força-os a entrar na ceia. A grande ceia, com seus elementos que a compõem, são as virtudes que precisam serem desenvolvidas. E se não atendemos o convite amoroso, nem o da dor expiatória, precisaremos sofrer as consequências de nós mesmos para que possamos acordar para a realidade e reencetar o caminho no rumo do nosso aperfeiçoamento. O sofrimento, portanto, leva o ser espiritual a buscar as virtudes essenciais. Força-o a buscar. Lembramos, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que nos fala sobre as causas anteriores e as causas posteriores do sofrimento. As causas anteriores, que vêm de outras vidas, faz-nos lembrar da dor expiatória, nos chamando à nossa realidade. São as falhas de outras oportunidades que refletem agora e que nos estão convidando de novo a reencetar o caminho do aperfeiçoamento. As causas atuais são esses desvios que nós, pelo nosso livre-arbítrio, ainda nesta vida, vamos errando em não aceitar e vamos produzindo as falhas do nosso aperfeiçoamento. E que, se nós não atendemos, elas se revertem em dor expiatória. E que, se nós insistirmos nos erros, elas se transformam em sofrimento que força-nos a buscar o caminho do aperfeiçoamento. As parábolas de Jesus vão sempre, como é o exemplo aqui colocado nesta parábola, muito além do que nós imaginamos. Jesus não as contava para distrair aqueles que o ouviam ou para contar historinhas. Jesus fazia em cada uma dessas parábolas uma grande lição para nós refletir profundamente nos valores espirituais. Precisamos começar a tomar consciência do que realmente significam essas parábolas que Jesus nos coloca, ensinando-nos. E ele nunca falava simplesmente a um povo ignorante daquela época. Não falava simplesmente para pessoas que estavam vivendo a sua vida humana. Ele falava para seres espirituais que estamos evoluindo. Em todas as épocas da evolução. Quanto mais evoluídos nós formos, mais valores espirituais nós vamos encontrando nessas parábolas. Como foi lembrado em outro estudo deste mesmo livro, com o tempo a humanidade vai evoluindo e os valores vão se alterando e, portanto, com certeza, poderemos encontrar um pouco mais adiante aprofundamentos ainda mais interessantes e mais profundos destes ensinamentos que aqui são colocados. Comecemos a tomar consciência da nossa realidade espiritual e dos valores que nós precisamos desenvolver para evitar o segundo convite, que é o da dor expiatória, ou o convite severo, que é o convite do sofrimento. E começamos, o mais cedo possível, desenvolver as grandes virtudes do Espírito. Encerrando então, vamos nos unir em prece. Convido todos a nós elevarmos os nossos pensamentos na busca da paz e da harmonia. Mentalizemos a presença amiga de Jesus, nosso Mestre Maior, junto a nós, iluminando esse nosso ambiente, fortalecendo os nossos corações. Que a tua paz, querido Mestre, se instale em nossos corações, abrindo as nossas consciências para que possamos começar a nos desenvolver, começar a nos acordar para a nossa realidade espiritual. Pedimos bênçãos de luz e paz a todos que nos pedem pelas redes sociais,
pessoalmente e de todas as outras formas. São tantos pedidos, são tantas criaturas em dor, em sofrimento, em desencontro. Seja a tua luz, querido Mestre, a iluminá-los, a fortalecê-los. Nas casas de assistência, nas penitenciárias, nos hospitais, nas ruas, onde almas desencantadas, sofridas, não sabem orar, possamos elevar uma prece de luz e bênção a favor de todos esses corações. Aqueles irmãos nossos que estão partindo para a espiritualidade pelas vias da Covid, do suicídio, das guerras, de todos os fenômenos de violência e de desmando, chegando na espiritualidade em estados de desequilíbrio, de desencontro, que possamos iluminá-los com bênçãos de paz e luz. Pedimos pela nossa casa espírita, que ela seja iluminada e possa saber seguir o seu caminho de construção espiritual em todos os nossos corações. Que a tua paz, querido Mestre Jesus, que a força espiritual do nosso mentor, Francisco Valdomiro Lores, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. De mãos unidas, Maria Dolores. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançando, além as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto, continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Sê o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Sê a palavra calmante, em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia, alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faze luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus.